Jesus, é para você! Eu não pedi para nascer. Como conselheira de um pequeno grupo de adolescentes em minha igreja local, eu já ouvi mais de uma vez essa frase saindo de lábios nervosos de crianças que são muito jovens para serem adultos. Essa negação é mais comum do que imaginamos. Não encontrar o propósito de suas vidas muito enraivece as pessoas. Por que estou na Terra? O que devo fazer com minha vida? O que Deus quer de mim? Se você já fez alguma dessas perguntas e nunca encontrou uma resposta sólida e bíblica, esse texto é para você. Não, esse não é um texto de autoajuda, porque a Bíblia diz que existe só um caminho para isso, que é Jesus, e o alto que ele usou foi o autossacrifício, e é sobre isso que vamos falar. Quem sou eu? Você é uma criatura, e seu Criador é Deus. Não há como fugir disso. Toda a criação proclama a obra que saiu das mãos de um único Criador. Olha ao seu redor. As árvores, os pássaros, a água que sai da torneira, o sol, tudo está ali com um propósito bem definido. Nada é por acaso, nem você. Antes mesmo de haver essas coisas citadas na frase anterior, Deus, o Criador, já havia pensado em como você seria. Ele já havia separado um homem e uma mulher para que se unissem e formassem um embrião que logo nasceria e se tornaria o que você vê no espelho hoje. Você não é um mero acaso. Tendo isso como fato, eu te desafio a parar de viver como se você fosse o criador de sua própria vida. Você não tem controle nem sobre 1/1000 de segundo de seu futuro. Para que então você quer estar no controle? Por vontade de Deus, você é o que é, e seu dever é agir como tal. Imago Dei. Deus tem várias qualidades e algumas delas ele compartilha conosco, porque fomos feitos à imagem dele. O que Deus é nos céus, devemos ser na terra. E no começo de seu livro sagrado, deixado para nos orientar enquanto seres humanos, ele diz que devemos ter domínio sobre a criação e não deixá-la nos dominar. Seus sonhos, suas ideologias e até suas emoções são coisas criadas e não devemos nos deixar dominar por elas. Não fomos feitos para nos submeter a nada e nem a ninguém que não seja o nosso Criador. Se você se deixar levar por suas emoções, você acabará pecando. O pecado. Como mãe, sem dúvida nenhuma, sei que o que mais nos irrita é a rebelião de nossos filhos. O pecado é a rebelião contra Deus. E isso entristece o nosso Senhor quando ele vê seus amados filhos em rebelião contra ele. Uns descaradamente, outros achando que ninguém está olhando. Fugi da impureza, porque fostes comprados por preço. Esses versos de 1 Coríntios nos explica que, sendo criaturas, não pertencemos a mais ninguém, somente ao Criador que pagou com a vida de seu Filho a dívida que Adão e Eva nos deixou, e devemos fugir da impureza, ou seja, da sujeira do pecado. Não sois de vós mesmos. Entenda esse fragmento do mesmo capítulo citado acima e viva uma vida que busque a pureza de Deus. A busca. O que tem dentro de seu coração? O que você guarda lá? De que ele está cheio? O coração é o centro da existência humana, de onde procede toda a vida. É nele que estão nossos desejos e nossos propósitos. É através de impulsos gerados por ele que agimos. A queda, a entrada do pecado no mundo, gerou rebeldia em nossos corações por causa dos seus efeitos e consequências. Todo pecado tem consequências. Porém, o jeito que enxergamos o mundo, a nossa cosmovisão, nos possibilita viver em amor e adoração ou em apostasia e rebelião. Em 2 Crônicas 16:9, lemos que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Essa maravilhosa promessa deve nos levar ao arrependimento toda vez que criamos um ídolo no nosso coração e deve nos motivar a parar de pecar contra o Senhor. O coração infiel entristece ao Senhor. Ele examina o nosso coração e prova nossos pensamentos. O seu tesouro estará onde estiver o seu coração, porque a boca fala do que ele está cheio. A criatura que crê verdadeiramente em seu Criador busca ter um relacionamento íntimo com ele através das disciplinas espirituais pela ação do Espírito Santo.
O seu desejo agora será conhecer mais ao seu Senhor e ter uma vida em serviço, e não em rebelião. Identidade e sexualidade. Pornografia, masturbação e homossexualidade foram assuntos já tratados aqui na série sobre sexualidade. Procurei trazer no texto acima orientações sobre identidade, porque creio que a sexualidade é a expressão da identidade. Tendo isso em mente, afirmo que o conhecimento de quem é Deus e qual o propósito dele para a sua vida é essencial. É na Bíblia que encontraremos a resposta para o que Deus quer de sua vida, qual o propósito dela e quem você é diante dele. Por isso estudamos a identidade dentro do assunto sexualidade, porque ela é a expressão de quem você é. Andréa Vargas, em uma entrevista com Kate César no podcast Projeto do Coração, diz que a sexualidade é a expressão da identidade. Por isso, a Bíblia é essencial, porque Deus é o criador da identidade. Deus criou o ser humano à sua imagem e toda proposta de sexualidade vem dele. Quando você passa a entender quem você realmente é, qual o propósito da sua vida e quem a dirige, ou seja, quando você encontra a sua real identidade, alguns padrões que te guiavam, como a culpa, a raiva, o medo e o materialismo, são deixados de lado. Como novas criaturas, devemos nos despir dos velhos padrões pecaminosos e encher nossos corações com a verdade. Não permita que a velha criatura controle sua vida. Mas como? Através da santidade, que é a firmeza em andar com Deus. Isso não significa que você deixará de pecar, mas que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Ao vermos que estamos em pecado, precisamos confessar e clamar, e, através de Jesus, nos revestir e dizer não para o maior ídolo do nosso coração, o orgulho. C.S. Lewis disse em seu livro Cristianismo Puro e Simples, que o orgulho leva a todos os outros vícios e trata-se de uma rebelião contra Deus. Em 1 Coríntios 4:6, o apóstolo Paulo ensina aos seguidores de Cristo a não serem orgulhosos. Sabe por quê? Porque o orgulho é um fardo pesado para ser carregado. Ele nos faz pensar que temos competência para encontrar um propósito para nossa própria vida. Ele nos leva a sempre querer ter mais, a ser mais, e isso pode levar ao adultério, à pornografia, à masturbação e ao homossexualismo. O orgulho destrói sua capacidade de viver sua vida para o fim que ela foi criada. Conhecendo sua identidade, você viverá uma vida saudável e, sabendo quem você realmente é, estará vacinado e imunizado contra todo vírus que queira te contaminar. Saber colocar um filtro no seu coração e deixar entrar somente o que for puro e santo fará com que você, pela misericórdia de Deus, apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. E não se conformem com este século, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, 1-3. Não se engane em pensar que essa vida é tudo o que há. Coloque-se diante de um espelho e procure enxergar a miséria em que você se encontra. Se arrependa, encontre a misericórdia de Deus e converta-se. Mude. Enxergue a vida do ponto de vista do seu Criador. Viva e pratique as boas novas do Evangelho. Incrível! Escute! Você concorda comigo que o tema sexo, para muitas mulheres, é tido como um fardo? O público feminino por vezes enxerga o sexo como uma tarefa árdua, cheio de vergonha, culpa e constrangimentos. Porém, não é assim que Deus deseja que vejamos uma das suas maravilhas criadas. Assim como a luz, os firmamentos, as águas e tudo mais que compõe a criação, o sexo também faz parte daquilo que Deus chamou de muito bom. Mas como tudo que foi afetado pela queda, o sexo possui distorções da criação divina, e quando tirado do seu intento de glorificar a Deus, ele amigavelmente anda de mãos dadas com o pecado. Diante disso, a forma como nós cristãs entendemos o que é o sexo, sua finalidade e como Deus o vê dentro do casamento,
afetará os pecados que o rodeiam de maneira que eles não ganhem força, pela graça do Senhor. Sexo como tabu. Quando o assunto é sexo ou sexualidade, ainda há certo bloqueio por parte das mulheres, visto que, por vezes, não encontramos mulheres preparadas para discutir conosco sobre esse tema de forma clara, natural, sem julgamentos e em toda a sua totalidade. No fim das contas, se pensa mais em sexo do que se fala. Inicialmente, sexualidade não está apenas ligada ao ato sexual em si. O seu primeiro significado está ligado à palavra sentimento. E dentro de um relacionamento entre marido e esposa, o sentimento firmado em aliança culmina ou é consumado por meio da relação sexual. Infelizmente, nós, enquanto cristãs, com raras exceções, falhamos no que diz respeito ao ensino do sexo. Não ensinamos errado, mas ocultamos a parte sobre a beleza do sexo, que é tão importante quanto as proibições. Por conta disso, uma jovem cristã pode criar uma ideia em sua mente de que o sexo é algo errado, sujo e profano. Resumindo, o sexo apenas um campo de proibição. Nossas jovens caminham em direção ao matrimônio com uma visão totalmente distorcida e corrompida da intimidade sexual. Percebe o perigo que é aprender apenas uma parte da verdade? Minhas queridas leitoras, sexualidade não pode ser assunto de crente só quando é basicamente para dizer não pode sexo antes de casar, não pode carícias com o namorado, não pode masturbação. E eu pergunto, é errado ensinar sobre isso? De forma alguma, é bíblico e deve ser ensinado. Mas e depois? Depois que você está casada, com uma vida sexual ativa, e a mensagem que agora é transmitida é: sexo é necessário, sexo é de Deus, sexo tem que ser constante. Para uma mulher lidar com essa mudança de pensamento, é necessário se ter uma correta preparação para entender as nuances do sexo, tanto dentro das proibições, quanto numa sexualidade livre dentro do contexto matrimonial, onde o medo do sexo não deve encontrar lugar no leito conjugal. A verdade é que não existe uma ausência de informação sobre sexo nas igrejas. E aqui eu não aponto a culpa para a liderança ou pastorado. Falo cristãos como um todo. O problema está nesse foco exacerbado nas proibições. Um ensino apenas baseado no não pode não levará a mulher a entender de modo pleno o que é o sexo e a sua beleza. Sua visão ficará dentro de uma bolha cheia de vergonha, medo, tabus. Enquanto isso, o mundo em que vivemos está completamente saturado de sexo, porém o ensinando de maneira pecaminosa. Dar ouvidos a fontes equivocadas só levará a mais confusão e desinformação. E aqui, deixamos de ver o sexo como Deus deseja que vejamos, e o pecado que mora em nosso coração corrompe nosso propósito de glorificar a Deus dentro dessa área, seja como solteiras, buscando viver a pureza, ou casadas, deleitando-se no sexo para a glória de Deus. O sexo na Bíblia. Então, onde devemos buscar e saciar as nossas dúvidas e queixas sobre nosso relacionamento sexual? Na Bíblia. A igreja pode estar calada nesse assunto, apesar de que não deveria, mas a Bíblia não está. A mesma Bíblia que fala o que desagrada a Deus nessa parte sexual, fala a bênção que é desfrutar do sexo como algo criado por Ele para o deleite do marido e da esposa de forma pura, boa e perfeita, e isso desde Gênesis 1:31. É possível experimentar a sexualidade que nos dá prazer e que agrada ao nosso Criador. O que Deus determinou sobre sua criação e o funcionamento correto dela nunca muda. Lucas 21:33. Informações sobre o que é uma sexualidade normal e saudável estão escritas na Bíblia, e ela deve ser a nossa fonte da verdade. Os órgãos sexuais e as funções foram criados por Deus, assim como o desejo sexual que Ele nos deu. As terminações nervosas que permitem sentir prazer no ato sexual foram projetadas e criadas pelo próprio Deus. Além disso, vemos em Gênesis 1:27-31 que ao terminar a criação do homem e da mulher, Deus dá instruções para que eles sejam fecundos e se multipliquem. E é óbvio que para alcançar esse feito, precisavam do sexo, e Deus chamou isso de muito bom.
Deus trata de sexo dentro de uma naturalidade maravilhosa. Basta lermos um pouco do livro Provérbios e vemos instruções do rei Salomão sobre a vida sexual. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? Provérbios 5, de 15 a 20. Não há nada de profano nisso. O relacionamento sexual entre marido e esposa é puro, certo e santo, tão quanto orar e ler a Bíblia. O ato sexual dentro do casamento em si é digno de honra. Hebreus 13, 4. Os amantes do livro bíblico de Cantares nos ensinam sobre como o amor e o sentimento desembocam em ações cheias de emoção, desejo e atração sexual. Uma intimidade que não se aprisiona no egoísmo ou vergonha, mas no anseio de fazer o outro feliz e plenamente satisfeito. Há um desfrute que nos ensina de forma bela e poética os benefícios tanto para o homem quanto para a mulher, que resumem o sexo para além de um ato físico, e assim revelando-o como uma relação de alma, comunicação, prazer mútuo e de fortalecimento dos laços entre os amantes. Um livro que está presente no cânone é tido por Deus como útil para o ensino, e portanto é dado por Ele para nos auxiliar nessa área. E agora, entendido sobre a beleza do sexo, como podemos agir a fim de não permitir que o medo do sexo invada nosso coração e assim nos faça ter comportamentos que nos impeçam de experimentar satisfação nessa área tão importante do casamento? Antes de entrar nos pontos, quero deixar claro que não tenho como exaurir um assunto tão cheio de nuances em apenas um texto. Há muito o que aprender. E é justamente esse meu primeiro ponto de estímulo para você, mulher que luta com o medo no sexo. Busque aprender, dedique-se em conhecer o que Deus diz sobre sexo, por meio das Escrituras, e em virtude disso, dedique-se a conhecer seu corpo através de materiais e ajuda profissional. Se desejar, busque um auxílio de um profissional de saúde para que, através da medicina, você se maravilhe com a criação de Deus em nos formar perfeitamente em cada detalhe. Admire a obra de Deus se conhecendo e glorificando a Ele por meio disso. Você vai perceber que seu corpo, dentro do casamento, principalmente no leito conjugal, é instrumento de bênção. Deus preparou um banquete e deseja que você se deleite e se farte com a parceria do seu marido. Em segundo lugar, dialogue com seu marido. Seja sincera em conversar sobre essa área, assim como com tudo mais que envolve um relacionamento. Ore a Deus para te dar sabedoria e delicadeza para conversar com Ele. É necessário você contar dos seus medos e até mesmo da forma como o sexo é potencializado para você. Seja vulnerável e tome a iniciativa de abrir caminho numa verdadeira intimidade com Ele, buscando conhecer aquilo que mais agrada a cada um e que traz maiores estímulos sexuais. Filipenses 2:4. Provavelmente a franqueza conduzirá a uma desenvoltura mais desinibida, uma vez que ali, do seu lado, está o seu melhor amigo, seu marido, aquele que a conhece como ninguém mais. Para além disso, a grande verdade, queridas, é que vivemos priorizando coisas erradas. Estamos sempre muito ocupadas e o interesse pelo sexo se perde em meio a uma agenda lotadíssima. Antes de sermos servas no lar, mães, trabalhadoras fora de casa, somos esposas. Devemos investir tempo e energia com as prioridades que Deus determinou para nós. E abaixo de Deus, o seu marido é o seu principal ministério. Portanto, guarde suas energias para deixar seu marido feliz e satisfeito e espere o mesmo dele por você. Se você já é alguém que luta com o medo e a vergonha, não ter energia para pensar em sexo por estar com uma mente já cansada de tantos afazeres não ajudará a quebrar tais barreiras. E por fim, um alerta: cuidem do casamento de vocês.
Cuidem da área sexual no seu casamento. Deus falou com você hoje? Então compartilhe esta mensagem. Compartilhe, deixe seu comentário e visite nosso site www.jesusepravocê.online. Lá você pode deixar seu testemunho e receber materiais especiais, um presente da fé para o seu coração.